Vocês pediram e hoje começa o Bookshelf Tour da minha estante. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta e hoje eu tô pra começar então um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é o Bookshelf Tour, que é um tour pelas minhas estantes. Vou começar hoje e vou dividir esse vídeo em algumas partes, porque se eu fizesse só uma gravação ficaria muito longo. Eu espero que vocês gostem, porque faz um tempão que vocês estão me pedindo isso. Eu demorei um pouco pra gravar, porque o Bookshelf Tour, ele é um vídeo que você tem que ter um pouquinho mais de tempo, né, até pra editar, gravar num dia que tem uma luz boa, pra não ficar escuro. E hoje, então, eu acho que tá tudo... Tem luz boa, eu estou com um tempo bom pra gravar, então eu vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem. Hoje eu vou começar por essas estantes aqui, que são as estantes que eu tenho a minha coleção de Jane Eyre, os meus livros clássicos e os livros de não ficção. E no próximo book haul, então, a gente se move pra esse lado de cá, então tem mais coisas pra mostrar. E é isso, bora lá que tem muita coisa pra mostrar. E eu espero que eu consiga gravar direitinho pra vocês. Antes de começar, gente, só duas observações. Primeiro é que eu não sou a pessoa mais coordenada do universo, então pode ser que a câmera trema de vez em quando. E segundo, como eu tô gravando com a luz natural da janela, pode ser que o tom da luz mude, né, conforme eu for gravando, porque o sol hoje tá meio chato, ele entra e sai das nuvens, então pode ter uma variação ali na iluminação, tá? Mas bora lá, que o objetivo é mostrar os livros e isso eu acho que vai dar certo. Começando então aqui pela minha coleção de Jane Eyre, essa estante aqui ela é um pouquinho mais alta, então talvez eu não consiga tirar todos os livros, mas eu vou mostrando as lombadas pra vocês, tá? Hoje eu tenho 15 edições de Jane Eyre aqui na minha coleção, continuo adquirindo. E uma coisa que eu quero continuar fazendo é comprar edições quando eu passeio ou quando eu saio em viagem, porque eu acho que é uma lembrança legal de ter. Então, começando por aqui, eu tenho uma edição da Zahar, depois eu tenho uma edição da Landmark. Essa edição aqui de Jane Eyre é uma edição que eu ganhei de uma amiga quando ela viajou pra Nova York e ela me trouxe da Barnes & Noble. Depois eu tenho uma edição em tecido, que ela é muito bonita. Eu não lembro a editora, não dá pra ver. Só que ela acabou ficando manchada, porque o tecido, ele acaba mudando de cor durante o tempo, sabe? Então ela é bonita, mas ela é uma edição que acabou sofrendo um pouquinho com o tempo. Depois eu tenho essa edição aqui, que é uma edição da Signature. Depois eu tenho uma edição que eu comprei num sebo, que eu não me lembro agora exatamente quando foi. Essa edição aqui, ela é da década de 50. Essa aqui também é da década de 50, as duas são do Brasil. Essa aqui é uma edição em espanhol que eu comprei em Buenos Aires. Essa aqui é a edição da Oxford, que foi uma que eu li um tempo atrás e eu gosto bastante dela. Depois eu tenho aqui uma versão em italiano que eu ganhei de uma amiga quando ela viajou pra Itália e ela me trouxe de presente, então gosto muito e tenho muito carinho e eu quero muito ler essa edição esse ano. Não sei se eu já comentei com vocês, mas eu estudo italiano, é uma das línguas que eu estou tentando aprender e um dos meus objetivos é ler Jane Eyre esse ano em italiano, já que é um livro que eu conheço o enredo com muita facilidade e eu acho que isso vai ajudar bastante na compreensão do texto em italiano. Depois eu tenho uma edição da Best Bolso. Aqui eu tenho a edição que eu comprei em Paris, na Shakespeare & Company, que era um dos meus sonhos, né, de vida, visitar essa livraria e eu consegui. E lá eu comprei uma edição de Jane Eyre, inclusive essa edição tem o carimbo da livraria, que é esse aqui, olha que legal. Então eu tenho uma edição que veio de lá, eu tenho muito carinho por ela, porque ela representou um sonho que eu consegui realizar. Depois eu tenho essa edição aqui, que é da Colin Classics, e essa outra edição também eu comprei em Paris, eu comprei naquelas banquinhas na beira do Rio Sena, e essa é uma edição da década de 60, muito bonita também, que eu gosto, e também agora ela tem uma conexão especial, né, porque foi durante uma viagem onde eu realizei alguns sonhos literários. Passando pela minha plantinha, nós chegamos nos outros livros que tem a ver com as irmãs Brontë. Então aqui eu tenho O Professor da Charlotte, tenho Villette, tenho A Inquilina de Whitehall Hall, que é da Anne Brontë, Agnes Grey, que também é da Anne, O Vento da Noite, que é um livro de poemas da Emily, esse aqui eu ainda não li, e A Inquilina de Whitehall Hall também não. Depois eu tenho O Morro dos Ventos Vivantes, eu gosto muito dessa edição, eu acho ela super bonita e na sua simplicidade. Essa aqui é da Abril Cultural, naquela época que a Abril fazia as edições todas nessa linha, assim, editorial, era tão legal. Depois eu tenho uma HQ moderna, que é pra ser uma recontagem de Jane Eyre, olha que linda! Essa aqui eu ganhei de uma amiga, deixa eu ver se eu consigo abrir ela pra mostrar pra vocês como é que é a arte interna. Olha, gente, que coisa mais linda, bonita, né? Eu não vi muita gente falando sobre essa HQ, inclusive, eu vou ler ela. Eu acho que eu já vou aproveitar que eu tô gravando aqui pra vocês, já vou tirar ela da estante pra fazer a leitura, já devia ter lido, aliás. Enfim, fica a dica aí pra quem gosta de HQ e gosta de releituras modernas de Jane Eyre, essa aqui é uma. Depois eu tenho A Vida de Charlotte Brontë, que é a biografia que a Gaskell escreveu logo após a morte da Charlotte. Pra quem não sabe, a Gaskell e a Charlotte eram muito amigas, e a Gaskell foi convidada pelo marido da Charlotte, que eu
não me lembro o nome dele agora, para escrever essa biografia da autora, né, assim que ela faleceu. A Charlotte morreu muito cedo, ela tinha 39 anos, e a Gaskell, então, ela não queria, né, ela não tinha experiência em escrever biografias, mas por ser um trabalho sobre a Charlotte, que era alguém que ela gostava, ela aceitou a incumbência e ela, então, escreveu esse livro. Depois a gente tem também uns manuscritos perdidos. Esse aqui é um livro da Faro Editorial, que ele traz 5 artigos sobre as irmãs Brontë, baseado num livro que foi encontrado que era da mãe delas. Esse livro tinha vários rabiscos e desenhos que as irmãs fizeram ao longo da vida, e em cima dessa descoberta foram escritos esses 5 artigos que estão nesse livro. Depois eu tenho a versão em inglês da biografia da Gaskell, que eu comprei também numa viagem. Depois tem essa biografia da Claire Harman sobre a Charlotte, que também é uma biografia muito conhecida, muito comentada, dizem que é uma das melhores que já foi escrita sobre a autora. Inclusive eu deixei dentro o marcador da Downton Books, que eu comprei esse livro lá na Downton, em Londres, e foi uma lembrança que eu quis trazer dessa livraria, que era um dos meus sonhos conhecer. E aí eu achei que nada melhor do que na livraria incrível comprar um livro que tivesse conexão com um dos meus interesses, que eram as irmãs Brontë, em especial a Charlotte. Então esse é um livro que também está conectado com uma memória afetiva muito boa. E aqui eu tenho a Juvenília, que é um compilado com os escritos adolescentes da Jane Austen e da Charlotte, que saiu pela Penguin. Eu li uma parte dele, ó, tá marcado até. Teve uma época que eu tava estudando a Juvenília da Austen, e aí eu fiz a leitura de alguns capítulos pra ter um material, enfim, pra entender um pouquinho melhor. Descendo, então, a gente vai entrar na estante dos livros clássicos, e aqui tem uma miscelânea de clássicos de vários lugares, mas principalmente do século XIX e ingleses, que são os clássicos que eu tenho mais interesse, mais afinidade. Começamos aqui com O Fantasma da Ópera, do Leroux. Depois eu tenho uma HQ de Orgulho e Preconceito, que é muito linda, gente. Essa HQ eu li ela faz uns anos já, ela saiu pela Nemo, e é uma graça. Se vocês encontrarem ela por aí, comprem, porque ela é muito bonita. Olhem que linda, eu gosto muito dela, e é uma HQ que eu acho que pouca gente conhece, viu? Mas se você é fã de Orgulho e Preconceito, vale a pena comprar e ter ela na estante. Depois eu tenho Lady Susan, Emma, Mansfield Park, Persuasão, Razão e Sensibilidade, Abadia de Northanger, Orgulho e Preconceito, uma edição, Orgulho e Preconceito, uma edição da Antofágica, que é aquela nano bem pequenininha. E essa aqui é a edição que eu reli ano passado, aliás. Muito boa essa edição da LPM. Daí tem mais 2 coisas aqui da Austen. Tem esse livrinho aqui, que é o What Would Jane Do, que é um livrinho de pensamentos com frases dos livros de Jane Austen, pra você abrir e pegar o seu pensamento do dia da diva Jane Austen. E eu tenho também uma outra edição de Lady Susan, que é essa aqui, que é uma edição em francês, bem bonitinha, que eu deixo ela aqui na estante. A ideia era eu ler ele em francês, na época que eu estava estudando francês, mas acabei não conseguindo fazer isso. Mas fica aqui na estante. Quem sabe um dia eu volte ao meu objetivo de aprender francês com mais ímpeto. Seguimos aqui com Vitorianas Macabras, que é um livro que traz uma coleção, um ensaio, uma coleção, né, de contos escritos por escritoras vitorianas, contos de terror. A gente um pouco associa o terror com escritoras vitorianas, né, mas elas escreviam bastante, escreviam com muita qualidade. Então, esse aqui é um ótimo livro para conhecer se você gosta de escritoras vitorianas e se você gosta de contos de terror. Depois eu tenho uma edição da Pedra da Lua, do Wilkie Collins. Eu acho que esse livro tem uma edição nova, mas não tenho certeza. O Pedra da Lua, ele é o primeiro livro de detetive? Não. Ou o primeiro livro de sensação? Não me lembro agora, gente. Se eu lembrar, eu escrevo pra vocês na tela sobre o que é. Mas ele foi pioneiro em alguma questão, agora que eu não tô lembrando qual foi. Depois eu tenho Gaskell, com Mary Barton e Norte e Sul, que é meu livro favorito dela. Inclusive, eu preciso de uma nova edição de Norte e Sul. Gosto dessa edição, mas eu não sou apaixonada por ela. Depois entramos em Dickens. Eu tenho Oliver Twist, tem um Conto de Duas Cidades nessa edição antiga que eu adoro. Essa que eu ganhei de uma amiga. David Copperfield, que eu ainda não li, mas está nos planos eternos de leitura. Depois entramos em Hardy. Eu tenho Longe desse Insensato Mundo, que eu gostei bastante. Depois O Retorno do Nativo, que eu ainda não li. Judas Obscuro, que dizem ser o melhor trabalho do Hardy, mas eu não li ainda. Depois entramos em Tess of D'Urberville, um dos livros mais tristes que eu já li, mas foi uma leitura muito incrível, muito, muito boa. Eu acho que é o Thomas Hardy no seu melhor momento, talvez, falando sobre as hipocrisias ali do final do século XIX, né, do tempo de passagem entre os séculos, principalmente para uma mulher. É um livro estupendo, viu? Leiam se vocês tiverem oportunidade, mas é triste, tá? Já aviso que esse aqui não é fácil. Mais uma edição de Hardy com A Bem Amada, e depois eu tenho uma edição de Carmila, que é uma edição bem feia, mas eu gostei da tradução.
edição, então eu deixo ela aqui. Temos Drácula, de Bram Stoker, nessa edição da Penguin, que eu gostaria de fazer a releitura. Temos Oscar Wilde com O Retrato de Dorian Gray, e essa minha edição aqui é a edição com 20 capítulos. Existe hoje no mercado duas edições, uma com 13 e uma com 20, porque a de 13 foi publicada nos Estados Unidos e a de 20 foi publicada no Reino Unido. Então, quando você for comprar a sua edição, preste atenção em qual das duas você está adquirindo, tá bom? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença entre as duas edições e por que a edição americana tem 13 capítulos, enquanto a edição britânica tem 20, tá? Fiquem atentos a esse detalhe. Depois eu tenho A Letra Escarlate, do Hawthorne, e A Casa das Sete Torres, que alguém me indicou, faz muito tempo, aliás. Alguém me indicou ele como um gótico, e eu fiquei super interessada e acabei comprando essa edição, ou eu ganhei. Será que eu ganhei? A questão da memória aqui, gente, às vezes ela vai ficar um pouco problemática, tá? Porque tem coisa que eu não lembro mais se eu comprei, se eu ganhei, o que aconteceu, como veio parar na minha estante, porque tem coisa que tá aqui há muito tempo. Seguimos com A Era da Inocência, da Edith Wharton, que eu gostaria muito de ler. Madame Bovary, do Flaubert, que eu adoro essa capa, eu acho ela muito legal. E esse é um livro que eu precisaria reler, porque eu li ele há muito tempo e eu confesso que eu não lembro de detalhes dele, mas eu lembro que eu tinha gostado. Depois temos As Torres de Batchester, do Trollope, que eu comprei uma vez no sebo. Não fiz a leitura, mas na época eu tava estudando literatura vitoriana, e o Trollope era muito comentado nesse curso que eu tava fazendo, então eu acabei comprando esse. Depois temos o livro dos Snobs, do Thackeray. Vocês sabiam que o Thackeray era o autor favorito da Charlotte Brontë? Inclusive foi por esse motivo que eu comprei esse livro aqui. Esse livro é pra ser uma paródia dos ricaços do século XIX na Inglaterra. E eu acho até que uma das edições de Jane Eyre, a Charlotte, ela dedicou ao Thackeray, mas posso estar enganada. Depois tem a minha nova edição de Frankenstein, que eu recebi da LPM. Temos aqui O Médico e o Monstro, de Stevenson. Lady Chatterley, que eu também precisaria reler, porque eu li ele quando eu era adolescente e eu lembro pouco. Depois temos Defoe, com Mo Flanders. O Coração das Trevas, do Conrad. O Jardim Secreto e a Princesinha, que são ambos da Burnett, que são livros que eu quero ler agora na idade adulta, porque quando eu era criança, eram os meus filmes favoritos da sessão da tarde, era a Princesinha e o Jardim Secreto. Inclusive, esses dois foram os responsáveis por eu criar, ainda na adolescência, essa paixão pelo período vitoriano, que na época eu nem sabia o que era, mas eu gostava. Depois temos O Quarto de Giovanni, do Baldwin, que eu ainda não li, mas quero. Vasto Mar de Sargassos. Esse aqui é um livro bem curioso. Pouca gente sabe, mas esse livro, ele conta a história da Bertha Mason, de Jane Eyre. Não vou comentar quem é a Bertha pra não dar nenhum spoiler pra vocês, mas a personagem lá em Jane Eyre, ela tem um destino específico, né? Quem leu sabe do que eu tô falando. E na década de 60 e 70, quando os estudos ao redor de Jane Eyre, eles voltam à tona, a Jean Rice, ela resolve então escrever o que ela acha que teria sido a história da Bertha Mason. Então ela escreve Vasto Mar de Sargassos, que se torna um clássico dentro dos estudos literários sobre Jane Eyre. Então ele é um livro contemporâneo que acabou se tornando um clássico dentro dos estudos das irmãs Brontë. Curioso, né? Enfim, fica aqui a dica de um livro diferente que vocês talvez não conheçam. E se você sempre se interessou pela figura da Bertha quando leu Jane Eyre, esse livro aqui pode ser um imperdível. Depois temos Gatsby, que eu li este ano e gostei. Ross Paul Dork, do Winston Graham. Esse livro, digo pra vocês, eu era viciada nessa história quando tinha série de TV. Eu assisti todas as temporadas, eu era apaixonada na série, apaixonada no Ross e na Demelza, que são os protagonistas. E quando eu comprei esse livro aqui, ele ainda não tinha chegado no Brasil e depois ele veio pela Pedra Azul, então você encontra alguns volumes pela Pedra Azul, viu? Mas é um livro muito bom, até deveria ser mais conhecido e mais comentado aqui no Brasil. E a série é igualmente boa, se vocês tiverem oportunidade, assistam, viu? Seguimos então com O Retorno ao Brideshead, que é um clássico do início do século XX que eu gosto bastante. A Cor Púrpura, da Alice Walker, que eu ganhei da querida amiga Gabi. Depois eu tenho 3 volumes da Júlia Lopes de Almeida, eu tenho A Falência, A Viúva e A Intrusa. Esses aqui vieram num box, e gente, olha só, os 3 vieram num box e eles têm alturas diferentes. Dá pra acreditar numa coisa dessas? Que vieram dentro de um box, mas eles não são do mesmo tamanho. E aqui, bem no cantinho, escondido pela minha plantinha, eu tenho essa mini biografia da Jane Austen, Uma Vida Revelada, da Catherine Reed. E aqui, escondidita, eu tenho a minha canequinha do Museu Imperial, que eu ganhei de uma amiga, só que esse ano ela sofreu um acidente, a coitadinha, e ela foi colada, então agora eu deixo ela aqui no cantinho,
pouquinho para que ela não sofra mais nenhum acidente e ela fique aqui perto dos meus clássicos e da história, porque ela merece. Descendo então, a gente vai chegar aqui agora nos livros de não ficção, que são essa pequena bagunça que vocês estão vendo no momento, porque a estante ela é muito pequena e ela já não comporta todos os livros de não ficção que eu tenho. Então eles estão todos assim, ó, meio empilhados, e talvez mostrar eles agora vai ser uma bagunça, mas eu vou tentar fazer isso da melhor forma possível para vocês. Eu acho que eu vou começar mostrando esses aqui que estão deitados aqui em cima, porque daí eu mostro, tiro daqui e aí fica mais fácil eu mostrar os que estão embaixo, tá bom? Então vamos começar por aqui, ó. Esses aqui eu recebi essa semana. Eu recebi Toda a Beleza do Mundo, da Record, que é um livro sobre um segurança que trabalhou 10 anos no Metropolitan Museum of Art, lá de Nova York. Depois eu tenho 2 presentões que eu ganhei essa semana, da querida seguidora Ana Patrícia. Ela me deu, então, Mindhunter Profile e o Crime Scene, Anatomia do Mal. Tenho aqui as 2 edições da Natalie Haynes, que é uma classicista. Ai, caiu um livro, viu? Vai acontecer, gente. Então eu tenho Deusas Poderosas e o Jarro de Pandora. Inclusive o Jarro de Pandora eu li recentemente, é bem bom. E o que caiu no chão foi esse aqui, ó. Meu Nome é Francisca, uma história da Chica da Silva, da Maria del Priore, que eu recebi também recentemente. É um livro bem pequeno, acho que vai dar pra ler num dia. Seguindo aqui, eu tenho esse aqui do Ken Follett, que ele escreveu na época em que a Notre Dame havia pegado fogo, e ele escreveu pra juntar dinheiro, pra ajudar a arrecadar dinheiro para a reforma. Depois eu tenho Sapiens, do Harari. Esse aqui é muito legal. Se você gosta de estudar o período vitoriano, é o How to Be a Victorian, da Ruth Goodman. A Ruth é hoje talvez uma das maiores historiadoras relacionadas ao período vitoriano que nós temos, porque ela ainda está viva, ainda bem. E esse livro dela, ela mostra como era o dia de um vitoriano, desde o momento em que ele acordava até o momento que ele ia dormir. Então, é um estudo de rotina de uma pessoa vivendo no período vitoriano. É um livro muito legal. E se você, como eu, gosta de estudar o período vitoriano, essa aqui é uma opção bem curiosa e interessante de se ter. Depois temos A Evolução do Xadrez, que é um livro que fala sobre a influência do xadrez em mais de uma área, enfim, da humanidade. Temos O Restaurador de Rostos, da Fitzharris. Esse livro fala sobre o homem que é considerado, digamos, o pai da cirurgia plástica moderna, e ele começou a trabalhar na Primeira Guerra Mundial, quando ele fazia cirurgias para tentar restaurar, principalmente o rosto dos soldados que voltavam, né, do campo de batalha ali da Primeira Guerra. Então ele acabou, né, os seus estudos e todas as coisas que ele fez lá no campo acabaram se tornando as bases da cirurgia plástica moderna. Então esse aqui é um livro para quem gosta de histórias curiosas diferentes, para quem gosta de estudar a história da medicina, pode ser uma boa opção. Ele tem muitas fotos dentro, tá? Não vou mostrar pra vocês porque, enfim, são fotos que podem ser gatilhos pra alguém, mas é um livro interessante porque ele traz o relato e traz fotos também pra que você veja como era o trabalho dele. Próxima pilha, vamos lá. Então, eu tenho aqui A Dama Dourada. Esse livro eu comprei por causa de um filme que eu assisti. Eu vou tentar botar a capa do filme aqui do lado pra vocês, mas é um filme com a Ellen Mirren, em que ela interpreta essa moça, essa senhora, enfim, que ela é descendente de uma família que foi perseguida na Alemanha nazista ou na Áustria? Não lembro agora. E que a tia dela era a Adele Bloch-Bauer, que é essa mulher aqui pintada pelo Gustav Klimt. E essa pintura foi roubada, então, da família, quando os nazistas invadem ali a Áustria. E agora, sei lá, não faz muitos anos, gente, ela entrou com um processo contra a corte austríaca para tentar reaver o quadro que ela diz que pertence à família dela. Então, o filme é sobre isso e o filme foi baseado nesse livro aqui. Então, eu comprei na época porque eu tinha assistido o filme, fiquei interessada. Eu gosto muito de estudar a história da arte e, enfim, acabei comprando. Eu li? Não li, mas é aquilo, né? O livro não tem data de validade e em algum momento, no melhor momento, ele vai ser lido. Outro livro para mentes curiosas é O Diabo e Sherlock Holmes, do David Graham. Nesse livro, ele reúne várias matérias que ele escreveu para jornais diversos que falam sobre assassinatos, loucura e obsessão. Tem umas histórias aqui que são simplesmente inacreditáveis. Tem uma história que é a do fã do Sherlock Holmes, que é a história que abre o livro, que é de um cara que ele era muito viciado em Sherlock Holmes e ele morreu de um jeito muito misterioso e estranho. E até hoje as pessoas não sabem se ele encenou a própria morte para que virasse um caso estilo Sherlock Holmes ou se ele foi assassinado. É uma dúvida que ainda existe. Então esse aqui é o tipo de livro para quem gosta de ler histórias reais e diferentonas e curiosas. Vale a pena vocês darem uma olhada nesse livro. O David Graham é autor daquele livro que virou o filme com o Leonardo DiCaprio, que eu não vou lembrar agora. Vou ver se eu coloco a capa aqui para vocês do filme. Mas é a mesma pessoa, viu? É o mesmo autor. Seguimos com a biografia da Marie Curie e as suas filhas, da Claudine Montel, que é
bem legal, ali no ano passado. Depois temos aqui Persepolis, que é um quadrinho da Marjane Satrapi. E aqui temos a biografia da Anne Rice, que é belíssima, que eu comprei no finalzinho do ano passado, porque a minha intenção é ler ela antes da terceira temporada de Entrevista com o Vampiro, que tá para estrear agora em julho ou agosto, que é O Vampiro Lestat, né? E aí eu espero conseguir ler esse livro antes disso, que isso aconteça, porque eu tenho muita curiosidade em entender a Anne Rice como pessoa mesmo, né? Quem ela era, como é que surgiu toda a história de escrever os livros sobre os vampiros. Então eu consegui essa biografia no passado num valor muito bom, foi numa promoção da Amazon, e está, né, entre as leituras que precisam ser feitas em algum momento. Agora deixa eu mostrar pra vocês, então, essa linha aqui, sem aqueles livros que estavam em cima. Começando aqui no canto, eu tenho 1822 da Laurentino Gomes, depois eu tenho alguns livros da historiadora Mary Del Priore, o Histórias de Gente Brasileira, o do outro lado, que é uma história do espiritismo. Não é um livro religioso, tá, gente? Ele é um livro que conta a trajetória do espiritismo desde o surgimento e como é que ele vem pro Brasil, como é que ele acaba se tornando popular no Brasil. Depois tem Histórias e Conversas de Mulher e Histórias Íntimas, que falam sobre o que é ser mulher no Brasil desde a época de colônia. Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. Nefertiti e Akhenaton, esse livro é bem interessante, tá? Ele vai falar sobre a Nefertiti e o Akhenaton, obviamente, que foram, ele foi um faraó monoteísta, que era uma grande novidade para aquele momento, inclusive foi por isso que ele foi meio que apagado da história egípcia depois. Temos o Mitologia, que esse aqui é super conhecido, mas não li ele inteiro, eu li algumas partes dele. A biografia da Cleópatra, da Stacy Schiff, que eu gosto bastante, é muito boa. SPQR, da Mary Baird, que é uma das histórias mais interessantes e concisas que nós temos sobre a história da cidade de Roma, né, do Império Romano. Depois temos Roma, do Aldo Cazzulo, esse que eu comprei no final do ano passado, então eu ainda não tive tempo de ler. Depois temos Artemisia Gentileschi, essa aqui é uma biografia dela. Eu sou apaixonada na arte da Artemisia, eu acho ela uma pintora sensacional. Ela seguiu ali os passos de Caravaggio, então o trabalho dela tem muita influência do Caravaggio. O pai dela também pintava dentro da influência de Caravaggio, mas o trabalho dela é incrível, eu tive a sorte de ver alguns quadros ao vivo e foi fenomenal. Depois temos Rainhas nas Sombras, esse aqui é um livro que eu não sei se muita gente conhece, mas ele fala sobre amantes e cortesãs que mudaram a história da Europa. Aliás, eu até precisaria reler porque eu não lembro mais quais são as figuras comentadas aqui, faz tempo que eu li esse livro. Depois temos duas obras sobre Elizabeth I, eu tenho essa aqui que é Elizabeth Mary, que conta o relacionamento conturbado entre as duas primas, quando elas estavam ali lutando e brigando uma com a outra pelo trono. Sabemos que não terminou bem para Mary, Queen of Scots, né? Depois temos a biografia da Elizabeth. Essa biografia aqui, ela é bem conceituada, muito bem comentada, que é a biografia da Lisa Hilton. E eu já comecei a ler, mas não terminei, ó. Eu li um pedaço na época que eu tava bem interessada na figura da Elizabeth. Tem livros, gente, que eu leio, principalmente os de não ficção, às vezes eu leio um pedaço, que é o que eu preciso ler para aquele momento, coloco o livro de volta e volto em algum futuro. Porque como é um livro de não ficção, não tem muita questão de você se perder na narrativa. Porque, enfim, são fatos, né? Então, às vezes eu faço isso. Às vezes eu leio um pedaço de um livro porque eu tô precisando ler aquela informação naquele momento e mais tarde eu volto para ler o livro todo. Ou às vezes eu uso o livro até para como consulta. Teve uma época que eu consultava bastante alguns livros quando eu tava escrevendo alguns textos. Então isso aqui também acontece na minha estante de não ficção. Seguindo aqui nós temos a biografia da Catarina Grande, do Robert Massie. Essa aqui também eu li um pedaço, ó. Eu não li ela toda, eu li um pedaço dela. Depois eu tenho Sissi, o último brilho de uma dinastia, que é sobre a Imperatriz Sissi. Corpos Frágeis e Mulheres Poderosas é um compilado sobre várias mulheres, enfim, e suas trajetórias. A biografia da Vitória, né? Essa biografia super conceituada da Julia Baird também é bem interessante. Eu li um pedaço também, eu acho. Eu acho que eu não marquei, mas eu li sim alguma coisa dela. Não li tudo ainda, mas vou ler. Depois eu tenho aqui A Voz de um Século, que é uma biografia da escritora George Eliot. Nunca li um livro da George Eliot, porém, uma vez eu tava num sebo e eu encontrei essa biografia por R$15. E como eu sabia que ela era uma escritora ali do período vitoriano, eu acabei comprando. E agora tá aqui na minha estante, né? Se um dia eu me tornar uma leitora de George Eliot, eu já teria a biografia dela aqui pra consultar. Depois eu tenho Lady Almina. Esse aqui foi um livro escrito pela Lady Condessa de Carnarvon, que é a mulher que mora hoje lá na mansão de Downton Abbey. E ela conta, então, a vida da antepassada dela, a Lady Almina, que inspirou a personagem da série Downton Abbey, que eu não vou me lembrar o nome da personagem agora, mas se tiver algum fã ali da série, provavelmente vai saber me dizer, que foi a responsável por receber os soldados durante a Primeira Guerra, lá na Downton Abbey e tudo mais. Comprei ele uma vez numa feirinha, eu acho que custou 10 ou 15 reais, não li ainda, mas é um desses livros que eu acho que são curiosos, interessantes e podem trazer informações legais. Depois eu tenho a biografia da Mary Wollstonecraft e da sua filha Mary
Mary Shelley, nessa edição deslumbrante da Dark Side Books, muito bonita mesmo. Muita gente fala super bem dessa biografia. Depois temos The Five, que na minha opinião é o melhor livro já escrito sobre os assassinatos do Jack o Estripador, porque ele fala sobre as vítimas e não sobre ele. A Helen Rubenhold, ela é uma historiadora social e ela pesquisou a vida das mulheres assassinadas pelo Jack pra contar pra gente quem elas eram, além daquela alcunha de as prostitutas sem nome, sem rosto, que foram assassinadas por ele. Então ela foi atrás de descobrir e ela acabou trazendo dentro da narrativa coisas que eu nem imaginava, como o fato de que muitas eram casadas, elas tinham filhos, elas tinham família, elas tinham passado por histórias muito intensas ao longo da vida pra terminar daquele jeito terrível e totalmente desprovidas de humanidade, tanto pelo assassinato quanto pelo que a mídia fez com elas depois. Depois temos aqui Crimes Vitorianos Macabros, que é um compilado de crimes vitorianos macabros, obviamente. Esse aqui eu usei numa época que eu tava escrevendo alguma coisa sobre esse assunto, então eu usei ele de base pra tirar algumas informações. É um livro muito bonito internamente, como tudo que a Dark Side faz. Mais Dark Side aqui, nós temos o História da Medicina, né, o Medicina Macabra do Thomas Morris. Esse aqui eu ganhei faz alguns anos de algumas amigas. Eu sou muito interessada em história das coisas, vocês já perceberam, né? Eu sou muito curiosa em descobrir a história das coisas, então eu gosto muito de ler sobre a história da medicina e a evolução da medicina. E esse aqui, eu sei que esse livro tem mais 3 edições que eu gostaria de ter também, mas por enquanto eu só tenho essa. Depois eu tenho Radioativas, da Kate Moore, que também é um livro de não ficção que vai falar sobre uma história que aconteceu no início do século XX, se não me falha a memória, sobre essas mulheres que foram envenenadas pela radioatividade, fazendo tarefas diversas na época em que não se sabia ou não se entendia, não se compreendia totalmente os efeitos dessa radioatividade. Então, esse é o livro que fala sobre essas mulheres. Depois nós temos aqui esse livro que eu ganhei lá da Patty, que inclusive é um livro da Patty McCracken, chamada As Criadoras de Anjos, que fala sobre uma cidade, né, um vilarejo, onde as mulheres se uniram para envenenar muitas pessoas. E essas mulheres, elas faziam parte quase de uma comunidade, assim, em que elas se ajudavam, né, a cometer esse crime, e elas envenenavam as pessoas com arsênico. Depois temos Lady Killers, que segue, né, a mesma ideia aqui. Inclusive, esse caso está contado aqui no Lady Killers. Não lembro exatamente o nome que recebe o caso aqui, mas ele está dentro desse livro, outra edição belíssima da Dark Side Books. Depois eu tenho o Diário de Jack o Estripador. Esse aqui eu ganhei de alguém. Não me lembro quando foi, mas eu acabei não lendo. Jack o Estripador, O Pavor nas Ruas de Londres. Eu li ele esse ano. Achei... Não é assim muito bom, tá? Mas se você quiser saber o básico do que aconteceu em Whitechapel, pode ser que você goste. Eu tenho esse livro aqui, Fora de Controle, que é um desses livros desconhecidos, mas muito interessantes, que eu acho que vale a pena você conhecer se você encontrar ele por aí. Ele é um livro que ele comenta sobre os momentos decisivos que acabaram mudando a história da humanidade e o que aconteceria se eles não tivessem acontecido. Então ele brinca com o e se aquele bilhete não tivesse sido entregue no horário, e se aquela pessoa não tivesse acordado de manhã para dar o recado, e se aquela transmissão tivesse falhado. E aí ele fala um pouquinho sobre o que poderia ter acontecido na história do mundo se alguma dessas coisas não tivesse acontecido. É um livro bem curioso, diferentão. Eu li ele faz muitos anos, mas eu nunca esqueci dessa proposta dele. Depois seguimos para os meus livros do Erik Larson, que é um jornalista. Ele escreve relatos jornalísticos bem interessantes. Aqui eu tenho Splendid You View. Eu acho que ele é sobre a Segunda Guerra Mundial. É sim, sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois temos A Última Viagem do Lusitânia, onde ele fala sobre a última viagem do Lusitânia, olhem só. Depois temos O Demônio na Cidade Branca, que foi o livro que fez com que eu conhecesse o Erik Larson e gostasse da escrita dele. Aqui ele vai contar a construção da Feira Mundial de Chicago e também os assassinatos do A.J. Holmes, que é considerado o primeiro serial killer americano, e ele fez as suas vítimas durante o período da Feira Mundial de Chicago. Ele se aproveita da confusão e do enorme número de pessoas que começam a confluir para Chicago para cometer os seus crimes. Então esse livro fala dessa junção de dois momentos históricos que não tinham nada a ver um com o outro, mas que acabaram sendo conectados por causa da situação ali do A.J. Holmes. Depois eu tenho aqui o Fulminado por um Raio e o No Jardim das Feras. Esse aqui é sobre a Segunda Guerra Mundial também. Depois temos Era dos Extremos do Hobsbawm. Depois temos O Dia D. Esse aqui é um livro imenso sobre o Dia D, sobre esse dia que é considerado um dos mais emblemáticos
emblemáticos da Segunda Guerra Mundial, né? O dia 6 de junho de 44. Esse aqui eu recebi o ano passado da Record e eu só ainda não consegui fazer a leitura dele. Mas esse aqui eu quero ler ele com calma, até porque vai levar um tempinho, não é um livro que eu vou ler de um dia pro outro. Mais um livro sobre a Segunda Guerra, dessa vez é o Hotel da Place Vendôme, que é lá em Paris, e fala sobre o Hotel Ritz e qual que é o papel do Hotel Ritz durante a invasão nazista à cidade de Paris, na França. E é um livro muito interessante porque ele fala sobre várias figuras históricas que são conhecidas da gente hoje, como a Coco Chanel e o Hemingway, e qual que é a relação dessas pessoas com o Hotel Ritz durante a invasão nazista a Paris. É um livro bem curioso e diferente, eu indico também. Seguimos aqui com alguns livros de True Crime, e tem um Cartas Hotel aqui que tá perdido, que não devia estar aqui, devia estar em outro espaço. A minha ideia, gente, era meio que manter eles numa ordem de tempo, só que vocês viram que não deu certo, em algum momento a coisa se perdeu. Por exemplo, aqui era pra ter só True Crime, mas já deu pra ver que não deu pra eu deixar os True Crime todos aqui juntos, porque muita coisa começou a se acumular. Mas tudo bem, o importante é que os livros estejam aqui. Então eu tenho aqui Os Anjos Cruéis, que é um dos livros mais lindos que a Darkside já fez, apesar do assunto dele ser bem macabro, que são crianças assassinas. Depois nós temos a Anatomia do Mal, da Val McDermid, esse aqui eu li no ano passado. Ele é bem legal, ele fala sobre a ciência forense. Mindhunter, do John Douglas, que foi um dos primeiros caçadores de assassinos em série lá dos Estados Unidos. Eu Terei Sumido na Escuridão, que é sobre o Gold State Killer. O Zodíaco, esse livro aqui... Eita, gente, eu tô vendo pó aqui, eu vou ter que limpar tudo depois. Esse livro, ele é interessante, mas eu achei confuso, tá? O texto do Robert Graysmith é confuso, eu não achei um texto claro, assim, pra você entender muito bem. Mas uma coisa que você entende quando você lê esse livro é que o Zodíaco nunca foi pego por causa da confusão da polícia da época, viu? Os caras não conseguiam se organizar, não. Depois tem A Sangue Frio, do Capote, que é considerado, né, um dos pais ali do jornalismo investigativo de crime. E o Cartas Hotel, que tá perdido aqui no True Crime, não deveria estar aqui, deveria estar do outro lado. Mas eu acabei encaixando ele ali um dia e ficou. Que é um compilado de todas as cartas que o Van Gogh escreveu para o seu irmão Theo. Recebido da editora LPM também. Bem bonito esse livro. E é isso, gente. Essa foi a primeira parte do Bookshelf Tour. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima, nós vamos mudar para o lado de cá, onde a gente vai começar a ver, então, os romances com um fundo mais histórico. Depois a gente vai passar, claro, para os suspenses, que eu sei que vocês querem muito ver, mas ainda tem muito livro para mostrar. Espero que vocês gostem e sigam comigo. Não se esqueçam de curtir, comentar, deixar um hypezinho se vocês gostarem, porque dá muito trabalho gravar o Bookshelf Tour, viu? Espero que vocês tenham gostado de conhecer a primeira parte da minha estante. Beijão!